Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo nesse período de pandemia. E Ele tem falado muito ao meu coração nesse tempo sobre graça. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco, né? É o presente, é a dádiva que nós recebemos, que é a vida eterna e que nós não merecíamos. E eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Coríntios 12:9, que diz: Mas ele disse: Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Aqui nós vemos duas situações. Primeiro, Deus fala para Paulo que a graça dele é tudo que bastava para Paulo. Então nós vemos a soberania de Deus e o amor de Deus para com Paulo. E ao mesmo tempo, Paulo entende quem ele é em Cristo e que ele vira e fala assim: portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Usei a versão transformadora. E vamos entender isso aqui. Nós já sabemos que a graça é o favor que eu não mereço, né? É o presente, a dádiva que eu recebi e que eu não mereço. Mas entender de fato a nossa fraqueza, mesmo sendo cristão, nós entendemos a nossa fraqueza e que a graça de Deus é que vai fazer com que a minha fraqueza se torne fortaleza. Gente, isso é viver em dependência. Isso é viver o tempo todo dependente de Deus. Isso é viver o tempo todo dependendo dessa graça de Deus, né? E é muito diferente de viver uma vida medíocre. Quando eu trago medíocre, não é mediana, é uma vida que eu não consigo entender, eu não consigo ver Deus muito próximo, sabe? E há muitos anos atrás Deus trouxe uma definição para mim sobre a diferença entre depender e precisar, né? Muitas vezes a gente fala assim: eu preciso de Deus, eu dependo do meu cônjuge, eu dependo dos meus pais. Não, nós não dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Porque quando o outro faltar, seja por uma mudança, seja por um óbito, nós vamos continuar aqui. E aí nós vamos precisar do outro. Mas o depender, nós dependemos de Deus. Ou seja, o depender, ele é contínuo. Mesmo quando eu era solteiro, eu precisava da minha mãe. Depois que eu casei, eu deixei de precisar. Mas eu continuei dependendo de Deus. Então, quando a gente entende a diferença entre depender e precisar, nós entendemos de fato a graça. Porque a graça, ela nos traz essa dependência a Deus, que é imutável. A esse Deus que é imutável. E a gente está lá no momento difícil, de muita tribulação, de muita pressão, né? Que nós estamos vivendo nesse momento. E às vezes a gente se sente impotente, né? E a gente esquece dessa graça. E a gente esquece desse Deus que opera na fraqueza. E por que ele opera na fraqueza? Para a gente entender a soberania, o poder dele sobre as nossas vidas, né? E eu tenho uma amiga que ela grava uma música que fala muito comigo, fala muito, muito, muito. E a música chama Graça. E a música fala o seguinte: mesmo no vale da sombra da morte, eu posso ouvir tua voz. Mar e tormenta no meio do furacão, posso sentir tua mão me levando, toda dor retirando de mim temor. Sabedoria na adversidade, perseverança na crise. Graça, sou levado por tua graça,
Eu descanso em sua graça, graça que me alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. E a graça do Senhor é o que nos basta. Nós não devemos andar ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos vestir, pelo que vamos acordar amanhã. A graça do Senhor, ela move. Ela move o coração do rei de um lado para o outro. E a Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde ele quiser. E isso eu entendo muito forte, que é independente da gente. É independente de pessoas. Mas é pela graça, é pela soberania de Deus sobre nós. Né? A gente tem visto muitos movimentos, muitos questionamentos sobre esse momento de pandemia. Eu quero trazer algo. Deus não saiu do controle. Ele é o controle da humanidade. Ele fez a humanidade. Ele tem um controle de todas as coisas. E esse controle, ele vive de forma soberana. Ele tem esse controle de forma soberana. E, ao mesmo tempo, ele traz sobre nós esse alívio, que ao mesmo que seja num momento difícil, quando a gente entende essa graça, nós vivemos em paz. A paz que excede todo entendimento. E a alegria dele é a nossa força. Então, que nós venhamos todos os dias depender do Senhor e viver sobre a graça dele. A graça dele esteja sobre nós e nós estejamos sob a graça dele. Ok? Quero deixar essa mensagem, algo que Deus tem falado muito comigo nesse tempo. Que Deus nos abençoe e até a próxima.